Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Amém? Nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o plano da salvação, a ação de Deus em favor das nossas vidas, que nós damos o nome de plano da salvação. Outros estudiosos, outros grupos também têm os seus nomes. Nós vamos começar uma segunda parte do nosso estudo. Na primeira parte nós falamos bastante sobre a condição humana. Nessa segunda parte dos nossos estudos nós vamos falar bastante sobre como se dá o processo da conversão, o processo da salvação de Deus em nossas vidas. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela Tua graça maravilhosa nas nossas vidas e a oportunidade, ó Deus, de meditarmos na Tua palavra para o nosso crescimento, ó Pai. Ilumina as nossas vidas, quebranta os nossos corações, que a nossa meditação seja proveitosa para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, o texto que nós vamos ler, ele é um texto muito conhecido, ele é um texto que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Tenho certeza que você já lembrou desse texto, que ele diz lá: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Meu querido, minha querida, se você ainda não assistiu os estudos anteriores, eu dou um conselho a você. Depois de assistir esse de hoje, vai até o nosso canal lá no YouTube, Família 3IPI, acessa lá as playlists e tem uma série lá chamada Plano da Salvação. Clica nela e você vai encontrar toda a série dos estudos, desde o primeiro até o hoje e os que virão mais para frente também. Assista todos esses estudos, independente de você se considerar um cristão ou uma cristã, ou há quanto tempo se declara cristão ou cristã. Esse é um tipo de estudo, é um tipo de meditação que cada um de nós precisa fazer muitas vezes na vida. Então assista a essa série, que ela é muito importante para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual e também para a vida daqueles a quem nós amamos, de incentivá-los também a assistir, para que sejam também abençoados e edificados em Cristo. E como eu disse, hoje nós vamos dar início à nossa segunda parte do estudo, em que nós vamos começar a conversar sobre como é possível resolver esse problema do pecado na vida humana, que pode levar à condenação eterna. Como algo tão terrível pode ser resolvido? Como resolver algo que a humanidade começou a tentar resolver logo após a queda, mas nunca conseguiu? Há uma solução? Sim, há uma solução. E ela está na pessoa e na obra de Cristo. E nós vamos começá-la a conhecê-la mais profundamente. Hoje nós vamos começar a compreender que a solução não está em nós, mas sim está em Cristo. Você já ouviu ou já falou essa frase? Deus ajuda aqueles que se ajudam. Você já ouviu ou já disse? Eu acredito que tenha ouvido e acredito que em algum momento também tenha dito. Pelo menos eu já ouvi e já falei. Aliás, existem estudos que mostram que pelo menos 80% da cristandade acredita que a bênção divina é resultado do mérito humano. Acreditam que só é abençoado quem faz por merecer. E meus irmãos, em dias como os nossos, que tanto se cultua a figura, a pessoa humana, esse tipo de crença facilmente encontra lugares em muitos corações.
A bênção divina seria uma recompensa por serviços prestados. A vida espiritual seria algo pragmático. Faça as ações corretas e automaticamente Deus deverá lhe abençoar. Eu já ouvi até pregações em que foi ensinado que Deus se torna um devedor. Se fizermos o que é certo, Deus tem que nos abençoar. Ele deve isso a nós. Bem, meus queridos, os reformados não creem dessa maneira. Nós não vamos gastar aqui o nosso tempo criticando outras maneiras de acreditar, mas nós também não vamos nos furtar em ensinar como que o nosso pensamento reformado acredita. Também, nesse momento, meus irmãos, nós não vamos falar nesses estudos de outros assuntos que não seja a salvação em Cristo. Porque alguém pode até tentar conduzir o assunto para a importância das obras, algo que nós não negamos em hipótese alguma. Mas nós não vamos falar sobre esse assunto nesse momento. Vai chegar o momento em que nós vamos conversar sobre isso também. Mas por ora, o assunto é exclusivamente a salvação. Bem, nós lemos que Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele, toda aquela que nele crerem não morram, mas que tenham a vida eterna. Ou seja, meus queridos, a salvação é oferecida por Deus por meio da pessoa de Cristo, elaborada como resultado do amor divino, oferecida pela graça por meio da fé. Algo desejado, elaborado e colocado em prática por Deus, do início ao fim. Mas então, por que tantos creem de maneira diferente disso? Eu não sei se você já ouviu falar, existe uma fábula grega, creditada a Esopo, que se chama Hércules e o Carroceiro. Essa fábula, como também o pensamento grego de uma maneira geral, exerceu e exerce muita influência no pensamento cristão. Essa fábula basicamente conta o seguinte, que a carga do carroceiro era muito pesada, fazendo com que a sua carroça ficasse atolada na lama, colocando em perigo a carga, o carroceiro, seu cavalo. E esse carroceiro, no seu desespero, ele clamou pela ajuda de Hércules. E Hércules teria respondido para ele o seguinte: levante-se e ponha a mão na roda. Os deuses ajudam aqueles que se ajudam. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Uma fábula politeísta da mitologia grega encontra tanto espaço na vida e no pensamento dos cristãos, ao ponto de muitos afirmarem que é isso que as Escrituras ensinam, até mesmo com relação à salvação. Isso revela como muitos cristãos entendem o seu relacionamento com Deus. Parafraseando a fábula, seria como dizer: se eu colocar a minha mão na roda, então Deus vai me ajudar. Primeiro eu me mexo para salvar a minha vida. Assim, e somente assim, Deus começará a colaborar comigo. Seria um relacionamento sinergético, ou seja, um relacionamento com colaboração de ambas as partes, mas nesse caso, iniciada pelo interesse humano. Deus só poderia agir depois que demonstrássemos interesse ou fizéssemos por merecer a colaboração divina. Bem, meus irmãos, não é assim que nós cremos. Nós cremos que todo o processo da salvação se dá pela ação de Deus
do início ao fim pela ação de Deus. Aliás, se você acredita, como eu destaquei antes dessa afirmação, eu aconselho que você estude profundamente os cristãos que acreditam de maneira semelhante. E eu tenho certeza que você verá que até mesmo eles provavelmente não acreditam exatamente como você acredita. Você pode até me procurar que eu indico para você alguns autores que escrevem sobre esse tema e que são pessoas muito sérias e consagradas a Deus. Nesses estudos, meus irmãos, nós vamos entender qual é exatamente o nosso papel e a nossa responsabilidade. E qual é o papel e a responsabilidade de Deus no processo da conversão. Mas por hoje, eu quero deixar claro que para nossa fé, as pessoas não são colaboradoras de Deus no processo da salvação. São, sim, objeto da graça divina por meio da fé em Cristo, sendo que a própria fé para crer em Cristo vem da ação de Deus na vida do crente. Para nós, os crentes são salvos. De maneira alguma salvam a si próprios e nem tampouco atraem com suas ações a colaboração divina para que se salvem. Nos próximos estudos, nós vamos nos aprofundar bastante nesse assunto. Nós temos uma longa estrada para trilhar juntos na compreensão da ação salvífica de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, faz-nos compreender a Tua obra em favor das nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, a não equilibrarmos aquilo que o Senhor fez conosco com aquilo que nós acreditamos que nós fazemos. Conduz-nos pelo caminho de dar o real valor à Tua morte e ressurreição. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador querido. Conduz-nos pelo conhecimento verdadeiro da ação salvadora do Senhor nas nossas vidas e na vida daqueles a quem nós amamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu recebo bastante compartilhamento de outros vídeos cristãos. E eu espero que vocês também compartilhem os nossos vídeos com outras pessoas a quem vocês amam. Amém? Até o próximo encontro. Deus nos abençoe.